Boa tarde, vamos então iniciar a primeira aula inaugural. Hoje a gente só vai dar uma explanada, na programação. A gente vai falar sobre o que é o Espiritismo, com base no livro da Federação, o curso, o que é o Espiritismo. Ele é um livro que basicamente ele traz um resumo objetivo sobre a doutrina espírita, das obras de Allan Kardec. E então para começar, a gente vai falar um pouco, sobre a nossa casa, sobre o Recanto do Interlagos, onde ele foi fundado em 1956, pelos irmãos Nélio e Jorge de Correio, mas os familiares e amigos, voluntários do projeto da casa, que primeiramente eles reuniram, inspirados por Deus, em uma garagem, para as reuniões espirituais, no que hoje a gente faz aqui no templo, e no meio dessas reuniões foram traçados os objetivos, para a construção não só do templo, mas de outros projetos, como o Hospital Maternidade de Interlagos e a casa, o asilo de idosos lá na região do Varginha. Então o hospital iniciou em 1960, com a dedicação de voluntários, doadores, enfim, todos os trabalhadores, também com as atividades beneficentes e atuações. Em 74, então, a maternidade é inaugurada, como hoje se chama Maternidade de Interlagos. Paralelamente, foram dados os andamentos também do templo, as obras assistenciais. Uma delas era o Clube de Mães, que tinha o objetivo de ensinar a costurar alguma profissão, como ainda hoje existe na casa, alguns trabalhos profissionalizantes. E também o objetivo de que as mães desenvolvessem os seus enxovais, ou seja, quando tivesse alta com a criança, com o recém-nascido, pudessem já levar alguns enxovais para casa para acolher a criança de alguma forma, um frio, uma roupa, as roupas de troca, assim por diante. Também eram realizados os atendimentos médicos, odontológicos e as distribuições de medicamentos, e alguns alimentos. Alimentos é feito até hoje, com a doação de cesta básica, as marmitas que é feita por outros moradores de situações de rua. Então, muitos dos voluntários da casa, como a gente tem alguns livros, eram médicos, enfim, pessoas aí das mais distintas profissões, que durante muitos anos somaram-se aos trabalhos da casa, e isso ainda existe, ainda acontece de uma forma regular. Então, após a conclusão do hospital, teve a missão aí da criação do Lar dos Idosos, como eu disse, sobre os mentores da casa. Então, sobre os mentores da casa, nós temos o Sr. Carlos, que é o mentor do templo, temos aqui a sala no segundo pavimento, dedicada a ele. Ele era um conciliador de tudo que era realizado, ainda é um conciliador de tudo que é realizado aqui no templo, tanto nos trabalhos mediúnicos, palestras, enfim, toda a egrégora de trabalhadores, benfeitores, as conduções energéticas, é tudo orientada pelo Sr. Carlos, e temos outros mentores, outros espíritos que constantemente apareceram, trabalharam na casa. Aqui nessa sala é um exemplo, a sala de materializações que acontecia aqui. E aí alguns deles, o Cláudio, o Petrônio, o Fabrício, que era protetor das crianças e bebês, então muito conectado com os trabalhos que sucederam à casa.
Aqui, algumas das obras, né, da casa. Então, aqui a gente tem um templo espírita, né, no qual a gente está aqui trabalhando, que são 2 pavimentos, esse tipo de palestra, o pavimento central, que é o trabalho dos trabalhos mediúnicos mais variados, né, desde passe aos tratamentos. O inferior, que tem ali a parte do saguão, a recepção, tem a biblioteca, enfim. Aqui a gente tem o Hospital Maternidade de Interlagos, né? Do lado direito superior, o asilo, né? O projeto em andamento. Na parte inferior, o outro prédio, né? Que tem todo o trabalho administrativo e os trabalhos assistenciais, e à frente daquele, os prédios de trabalhos terapêuticos, né? Fornecidos pela casa. Temos aqui então o objetivo do curso, né, que é acolher, esclarecer e motivar e consolar, né, os nossos assistidos. É uma introdução, né, do Espiritismo com a extensão da assistência espiritual. Então, assim, a assistência espiritual, como a gente muito traz aqui na casa, ela não está só conectada ao tratamento de médium para os assistidos, mas também os assistidos adquirindo conhecimento, ampliando o seu conhecimento, né? O seu conhecimento com a evolução, ele tende a ter autonomia, né? do que vem receber de comportamento. Então, temos aí uma perspectiva de mudança de comportamento, entendimento das causas primárias dos sofrimentos, né? Como a gente vai ver em outros cursos, o impacto sempre tem o espírito, para o perispírito e a matéria, que é o corpo, isso associado sempre com os pensamentos e comportamentos, né? Então, é por isso que ele faz parte do contexto da assistência espiritual também, né? Onde as pessoas interessadas vão conhecer a doutrina espírita, que permite aos assistidos que se encontrem em boas condições emocionais e espirituais, frequente o curso, oferecendo subsídios para que possam compreender as questões fundamentais da vida, como eu disse, e, consequentemente, modificação do seu modo de pensar, de se relacionar ao seu próximo, ou no ambiente que vive, né, como a gente sempre diz sobre a psicosfera. Então, o objetivo é a introdução, né, do Espiritismo, proporcionando educação ao nosso espírito por meio da consciência, dando uma ideia da doutrina, né, no seu tríplice aspecto, né, que eu mesmo falo muito sobre a ciência, a filosofia e a religião, ou seja, a gente conhece esse mundo, unifica ele e fica tudo um pouco mais fácil, né, mas não deixa de ser difícil. A vida. Apresentar e sugerir a leitura básica, né, dos livros da codificação, para que possam conhecer os princípios básicos do Espiritismo, terem como objetivo também o estudo sistematizado dos Evangelhos de Jesus, que proporciona a reflexão e a vivência da moral espírita e, consequentemente, a modificação da conduta interior, que a gente chama da reforma íntima, né, perante ao mundo e a vida em sociedade. Levar o aluno a compreender que a doutrina espírita é a síntese de tudo o conhecimento da humanidade. Após a conclusão do curso, né, se for aprovado, o aluno estará automaticamente matriculado, né, para o próximo curso, né, do básico do Espiritismo, né, que aí a gente faz um aprofundamento mais detalhado sobre o livro. Então seriam 2 anos, né, e aí a gente entra em mais detalhes sobre as questões da doutrina espírita, né, com base no livro dos Espíritos. Cada sala, né, e aí aqui a gente só tem uma sala, a introdução do Espiritismo é composta necessariamente por educadores, né, e aí a gente tem todo um processo aí administrativo também em relação às matrículas, e aí esse acompanhamento de dúvidas e tudo mais, tá bom? Então, a nossa aula ela vai ser sempre de 1 hora, né? Então, compostas por 5 minutos da recomendação, da prece, isso a gente vai fazer. A gente vai fazer uma reflexão do sinal verde, né? Que é uma reflexão
reflexão do processo moral no pensamento. Isso é muito importante, é coisa rápida, né? Apenas para que a gente possa se sincronizar com a aula. Aí a gente expõe o tema, né, do que vai ser apresentado no dia das aulas de sábado. Aí também a gente tem a exposição e aí a gente tem as dúvidas, né? Então a gente faz uma reflexão e um encaminhamento para a aula posterior para que a gente conecte as questões e o encerramento com as vibrações. O livro, como eu disse, é o curso do Espiritismo, né, com base no livro da Federação Espírita. Já temos também, só para complementar, a gente já tem andamento o curso dos médiuns, tá? Também com base na Federação Espírita. Ainda no decorrer deste ano, a gente já vai entrar no segundo ano dos livros dos médiuns. Então, são 2 livros que a gente já vai para o segundo livro da Federação. Bom, e a preparação, como eu disse, do ambiente e sinal verde. Então, sempre aos sábados, das 14h15, iniciando hoje, dia 28/1, aqui no templo, na sala de palestras, tá? Então, vamos lá. Aqui a gente vai passar slide a slide só para que a gente possa sintonizar as aulas que estão aqui, tá? Como eu disse, esse é o livro base, tá? Não é obrigatório, se puder comprar é melhor. Se eu não me engano, deve ter alguma coisa em PDF na internet. Eu vou ver se eu acho eu compartilho, tá? Mas quem quiser comprar, pode comprar. Se não, eu coloquei assim para que todos possam acompanhar nos slides, né? Eu vou compartilhar os slides depois, e aí todos possam acompanhar para saber o que vai dar. Se quiser dar uma pesquisada na internet, para acompanhar o desenvolvimento do curso, é importante. Então, esse é o primeiro, né? Então, sempre na parte superior vai ser o item do livro do Sinal Verde, que a gente faz a reflexão. Então, esses aqui eu não vou ficar repetindo em todos os slides, mas, por exemplo, o primeiro, agradeça a Deus e a bênção da vida pela manhã. É uma reflexão, é um pensamento, da onde ele vai estar sempre associado com os nossos comportamentos, tá? Então, aqui a gente vai ter, no segundo item, os capítulos do livro, tá? Então, nesse caso aqui, o surgimento do Espiritismo. Então, ele vai dar um resumo, uma pincelada do processo, né, no surgimento do Espiritismo, quando Kardec, então, né, lá em 1854 ou 56, se não me engano, começa a se conectar com a doutrina e ele se dedica à literatura que já existia, né? Então, o livro, né, a doutrina dos espíritos, então todo o processo que, por exemplo, acontece aqui na nossa casa, aconteceu ali no período que Kardec começou a criar, sistematizar os estudos da doutrina dos espíritos, né? Foram ditados pelos espíritos em várias situações, em vários fenômenos, como ele traz aqui das irmãs Fox, né? Os precursores do espiritismo. Então ele vai trazer as bases da onde ele começou, né? Porque não começou do zero, já existia uma base, né? De acordo com a evolução da humanidade, né? Então tudo tem todo começo, ele parte de alguns pilares, e a doutrina dos espíritos não é diferente disso. E vai ser o conteúdo da primeira aula, né? Esse é o da primeira aula, no caso, no próximo sábado, né? Então ele traz aqui, por exemplo, então a gente vai ter todo o roteiro, né? Que são os capítulos de cada aula. Então diferenciar com Moisés, Jesus e o Espírito, entende o conceito de Deus, né? Apresenta os ensinamentos de Jesus como o maior fundamento, o amor. Esse seria já na segunda aula. Não, esse aqui é todo o contexto da primeira aula, da próxima aula. Cada slide corresponde a uma aula. Tá, porque ele, cadê as 3 revelações, segunda aula do... Tudo isso aqui faz parte da primeira aula, né? Deus, as 3 revelações. Desculpa, é que você passou, né, eu acho. Então, como é que eu volto? Na setinha anterior. Minha setinha aqui, obrigada. Isso, tá? Aí, pronto, ó.
então os fatos mediúnicos, os precursores do espiritismo, as Irmãs Fox, que é um clássico, se eu não me engano, é um fenômeno que aconteceu nos Estados Unidos, com duas irmãs, e aí foi todo um processo que a gente vai ver nessa próxima aula. As mesas girantes, né, um clássico também, que em algumas palestras é dado. Né? E agora a gente pode ir para a próxima. Aí vai falar da segunda aula, né? Agora é a segunda aula. Então a primeira aula é do próximo sábado. O roteiro é o mesmo, mas o conteúdo aí que vai avançando para outros aspectos, né? Sim, ele sempre ele vai ser, ele interliga, né? Ele vai ser ele é uma consequência um do outro, tá? Um caminho, eu entendi que capítulo complementa o outro. Eu entendi que todo o conteúdo desse livro ele vai sintetizar para a gente o entendimento do que é o Espiritismo e de qual foi o rumo histórico disso, para depois nós entrarmos um pouco na questão mais, não vou dizer científica, porque Kardec não usou só as questões científicas. Sim, a doutrina, né, os livros, seja qual for, ele sempre vai ter um embasamento científico, né? E aqui, este livro, ele sintetiza, né, o que é a doutrina espírita e de onde ela veio. Então, quando a gente pega o primeiro capítulo, ele mostra de onde ela veio, como surgiu a partir das mesas girantes, né? Como que se consolidou, como se provou, exemplos de fenômenos das Irmãs Fox, né? Qual as bases, e aí ele traz a referência de Moisés, né? De Moisés, João Batista, então tem um entendimento pelo lado das vidas sucessivas, né? Então sempre esse contexto histórico, tá? Ele vai embasar, porque assim, a doutrina espírita, os preceitos dela é a partir das vidas sucessivas, encarnação e encarnação. Esse é o primordial de discussões que aconteciam nas épocas medievais lá, do século XII, do século XI, né? Então, no século XIX, então já tem bastante literatura, tem bastante fundamentação, então começa os fenômenos para que se desenvolva a doutrina dos espíritos. Então, aquela primeira aula, ela vai trazer essa conotação para quê? Para que a gente tenha uma referência de base e entender, a partir desse pilar de base, tudo que foi acima até o topo, como se fosse uma pirâmide estruturada em conhecimento sobre a doutrina dos espíritos. Tá? Até chegar à decodificação. Né? Isso, exato. Por quê? Porque ele não começou a desenvolver o livro dos espíritos do nada, né? Então esse livro aqui ele vai narrar todo a fundamentação dessa história do porquê que ele começou a escrever o livro dos espíritos, né? Então no segundo, né, na segunda aula, então a gente vai ter Deus e as 3 revelações, né? Onde o roteiro é diferenciar como Moisés e Jesus e o Espiritismo entende o conceito de Deus, né? Apresenta os ensinamentos de Jesus, mostra o porquê dos 10 mandamentos, se resumem em 2, né? Isso aqui é muito importante a gente entender, tá? Isso aqui, digamos que é 30% das soluções das nossas dificuldades, né? Conscientizar o aluno da importância do amor ao próximo. Então veja, aqui ele vai explicar o porquê desse conscientizar, tá? Então isso que é legal. Pode passar para o próximo? Pode. Aqui a gente vai ter o Evangelho no Lar, o porquê fazer o Evangelho no Lar, né? Então incentivar o aluno, mostrar aos alunos a importância de sua realização, trazendo Jesus ao nosso convívio familiar, ou seja, isso aqui é muito importante, porque é muito próximo do que se faz no centro espírita, né? Porque assim, tudo está em nosso coração, as intenções, né? As intenções do bem, do amor, do fluxo vital puro, né? O mais puro possível das energias. Então, quando a gente tem o Evangelho no Lar, a gente tem a capacidade e a oportunidade, com o auxílio da espiritualidade, de mudar o padrão vibratório do nosso lar. Então, isso ameniza e tem muitos resultados.
Aqui, até quando desenvolver o curso, Eliana, a gente pode trazer como proposta as pessoas trazerem as suas experiências de quando elas começaram o evangelho no lar. Tá? Então, isso é muito interessante para que a gente tenha a fundamentação e talvez alguma comprovação do quanto isso é importante, né? E ensinar como se faz toda essa preparação, tá? Pode ir para a próxima. Então, aqui a gente vai ter o espírito e matéria, né? Onde a gente vai definir, né, como o roteiro aqui, é uma aula um pouco mais longa, mas é muito importante, e aí é onde a gente começa a entender um pouco do campo da ciência espírita, onde ela se interliga com outras ciências. Isso eu até trouxe em algumas palestras, quando a gente falou de indivíduo e universo, quando fala da gênese espírita, né? Então a gente tem aqui definir a matéria, o espírito, né? Apresenta as relações existentes entre os dois elementos gerais do universo, matéria e espírito, né? Como que elas se fundam, como que elas se conectam, como que uma influencia na outra e assim por diante. E isso é muito atrelado ao comportamento e ao pensamento, né? Explicar como atua na criação, né? Como partiu esta criação, esclarecer que Deus não é elemento do universo, Ele criou, né, o universo, o que é o ser humano, como ele é constituído, espírito ou alma, né, espírito ou alma, perispírito e corpo físico. Então aqui ele vai falar um pouco da trindade, né? Quando a gente fala espírito, foi o provão. Não, foi. Sim. A gente estava na terceira aula, né, do Evangelho, a quarta, e continuar. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. A quarta aula é espírito e matéria. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na minha primeira aula inicial, eu vou poder saber o interesse do aluno, né? Por que ele está procurando o curso? Sim. Pode? Então, só finalizar, a quarta aula, então, a gente vai para o espírito e matéria, né? Como eu havia falado no slide, e com o trovão cortou a luz aqui. Não acabou a luz, né? Mas até para reiniciar. O amigo aqui já reiniciar o notebook, que a gente vai perder muito tempo. Então, apoiado aqui no livro, e aí eu divido depois esses slides no WhatsApp. Então, a gente vai ter a matéria, o espírito, né? Aí a gente tem a parte da reforma íntima. A reforma íntima, aqui ele vai dar uma passada, né, no processo desses conhecimentos anteriores que a gente falou, o quanto isso influencia no eu, né, no meu eu individual, né? Essa reforma íntima, ela traz um contexto, como eu coloquei no sinal verde, de que nesse contexto do livro, a gente entender de onde viemos, né? Seria mais ou menos esse caminho cronológico. Então, de onde viemos? Então, essa primeira parte que o livro vai trazer nessas aulas anteriores é a compreensão sobre isso, né? Sobre as questões naturais quando a gente se conecta ao universo. A reforma íntima nada mais é de uma reflexão do nosso comportamento, né? Então, a gente mudar paradigmas. Então, isso é muito associado com a experiência ou amadurecimento, né? A reforma íntima, ela é um mecanismo que ela nos auxilia a ganhar velocidade nesse processo, tá? Aí a aula 5 seria o Espiritismo em seu tríplice aspecto. Onde no seu tríplice aspecto, que era o espírito, perispírito e corpo, né? Aí a gente vai ter as parábolas dos trabalhadores de última hora,
que da vinha, né? Até teve uma palestra do Sérgio, que ele falou isso aqui, foi muito legal, e está no histórico que eu tenho de palestras lá, que eu compartilho com você. Ele fala sobre isso aqui. Se você puder olhar, é muito legal, porque tem um ensinamento muito profundo, né? Sobre os trabalhadores de primeira hora, que teoricamente receberiam mais do que os trabalhadores de última hora. E no decorrer da palavra, da parábola, naturalmente vai ter um ponto de vista um diferente do outro, desde o que chegou da primeira hora e o último que chegou na última hora. E aí tem várias variações de possibilidades dos acontecimentos relacionados àquele momento, né? Então, sempre do ponto do que veio e da real verdade da situação. Então, é um contexto de interpretação, é muito legal e é muito profundo, que, no meu ver, nunca vai se cessar, né, esse conhecimento. Então, a gente vai ter aqui acessar o livro dos Espíritos, né, onde a gente tem as causas primárias, né, no primeiro capítulo. No segundo, o mundo espírita ou dos espíritos, as leis morais, né? As leis morais que também eu trouxe algumas coisas nas palestras que eu dei, então também está lá nas palestras, na sequência do Indivíduo e Universo, 3 palestras que eu dei, eu detalho bastante essas questões das leis morais, então ela complementa bastante isso aqui. E as esperanças e as consolações. As esperanças e as consolações, dando uma pincelada muito aqui, ela é a partir do nosso desenvolvimento, né? O que a gente entende em cada situação. Então, é um olhar que eu sugiro, né, para o estudo, para que a gente possa entender e talvez mudar, fazendo este processo da reforma íntima com mais tranquilidade. Né? Então, nessa codificação, a gente tem o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Que é todo apoiado no Evangelho de Jesus. Tá? Gênesis também, né? Ele traz o Evangelho de Jesus, né? Com base, se eu não me engano, no Primeiro Testamento. Na Bíblia judaica, alguma coisa assim. E aí Kardec faz uma menção e um entendimento muito mais próximo da nossa realidade contemporânea. Então aí é que está a grande importância da doutrina espírita, né? Ela sintetiza os ensinamentos de Jesus, ela compara, ela traz próximo os ensinamentos de Jesus à nossa realidade, né? Então, como qualquer livro, você lê de formas diferentes, cada um vai ter um entendimento, né? E Kardec ele sintetiza muito isso para que o nosso entendimento seja mais profundo. Então, é algo como mais simples e objetivo e que a gente consiga se conectar com esses ensinamentos do Evangelho. Aí a gente tem o céu e o inferno, né? Então, que ele traz a desconstrução do pecado, né? Do inferno, ou seja, ele mostra e aí ele traz o contexto da esperança e da liberdade para que possamos evoluir. Ele mostra um Deus bom e um Deus justo, né? E então ele traz uma reflexão do que a gente tem na história da humanidade como a possibilidade de não se recuperar, né? De forma que a gente tenha consciência a partir das leis divinas, essas oportunidades que claramente Deus nos dá, né? Então ele traz a explicação do que temos de conhecimento histórico sobre as religiões e sobre a doutrina de Jesus, né? Aí a gente tem a Gênesis,
né? A Gênesis, basicamente, ela traz um compilado da história do universo, associado também às questões da religião, da espiritualidade e conectando, né? Então a Gênesis ela é o que traz muito sobre a ciência espírita, né? Então ela traz a importância dos minerais, dos vegetais. Tem na palestra Indivíduo Universo, eu conecto a parte do desenvolvimento das espécies. Eu não me lembro o nome da pessoa que estudou, Charles Darwin, mas né? quem está mais conectado atualmente com as questões de Gênesis é Joana de Ângeles. Sim, Joana de Ângeles na questão comportamental, né? Na ciência neurológica, na ciência psicológica, né? Na psicologia, né? Então ela traz um pouco dos pensamentos de Freud, se não me engano. Não me lembro agora, mas são estudos da psicologia, né? A Joana de Ângeles também, eu trago isso na palestra, ela faz a conexão, né, das questões espiritualistas, espíritas, na verdade, das questões espíritas, no contexto religioso, né? Então Deus, Jesus, os espíritos, e desse lado aqui ela traz uma conotação da ciência, né, da ciência do comportamento. Então, associada à ciência do comportamento, ela cria um pilar apoiado na doutrina espírita, né, onde ela mostra essas conexões, e aí a gente entra no campo de energia, do quanto a gente pode manipular uma situação com o pensamento para o mal ou para o bem. Ela fala sobre o altruísmo e por aí vai, né? Então a gente vai ter também a 7ª aula, né? Então um compromisso afetivo entre casamento e divórcio, né? Então aqui também a doutrina traz uma explicação, um pensamento, uma reflexão sobre esse compromisso, né? Então ele não é simples conjugal, né? Existe um objetivo muito maior, que é o desenvolvimento da família, né? Nos trabalhos de quinta-feira a gente fala muito isso, quando a família de destino para a família de origem. Então isso também tem uma associação com o comportamento, né? Dos seres, né? Do ser humano, aonde a importância, e aí isso a gente se conecta aqui na doutrina, o conhecimento da história nossa, indivíduo, né, para que possamos dar continuidade na perpetuação das espécies. Então, ele traz uma conotação nesse sentido, uma breve explicação, né? Então, os aspectos da lei, né, o divórcio. Então aqui ele tira a conotação onde é como se Deus determinasse isso ou aquilo, né? Ele traz uma explicação, o objetivo de desmistificar um pouco, de dar um entendimento mais leve sobre essas questões relacionais, digamos assim, né? Então, parentesco corporal e espiritual. Então ele traz uma conotação com os nossos parentes, né? Aqueles que nós nos sintonizamos no aspecto corporal e espiritual, né? O parentesco. Aí então temos a 8ª aula, o médium e mediunidade. Tá? E aí o livro ele traz um pouco do que é o médium, né, do que é ser médium e do que é a mediunidade. Ele traz um resumo sobre isso, um entendimento, aonde aqui na educação mediúnica, a gente se aprofunda bastante, né? Então esse curso aqui, ele traz, e é muito rico, muitos detalhes, e não só limitado a este curso. Você tem uma série de Joana de Ângeles, André Luiz, Emmanuel, traz muitos conhecimentos sobre isso, né? Então, na parte B,
a gente tem a dar de graças e de graças recebestes. Então, Kardec aqui traz uma breve explicação, o que também isso é uma parábola de Jesus, né? Onde a gente entra, se aprofunda um pouco no contexto, o que é as relações nossas, né, com a matéria e as relações com a espiritualidade, com o nosso divino, né? Tanto o nosso divino, do nosso eu superior, como do nosso divino, do nosso Pai maior, né? Que é Deus. Na nona aula, a caridade segundo Paulo, né? Então, ele traz aqui um contexto e alguns pensamentos, né, de Paulo de Tarso, tem um livro de Paulo, né? Na federação, se não me engano, o segundo ano do curso básico do Espiritismo, eles estudam o livro de Paulo de Tarso, é um livro muito legal, e ele traz, né, a história de Paulo de Tarso. Então é um livro que eu posso dizer que ele se aproxima de todos os acontecimentos com qualquer ser humano, né? Paulo de Tarso era um doutor da lei, né? Tinha era hebraico, se não me engano, judeu, enfim. Ele era um dos doutores da lei que perseguia Jesus, né? E então, no seu processo ali, na sua naturalidade, conviver, e aí, não lembro se Jesus já tinha desencarnado lá no processo da cruz. Paulo tem vários fenômenos, né? Vários acontecimentos, e ele passa a entender o que ele fez, ele se redime daquilo, né? Dos seus atos, e ele segue o caminho de Jesus, né? Então, basicamente é isso, é uma história muito bonita. Na federação tem um curso agora que é Paulo Estevam. Tem. A federação tem vários discípulos cursos. dele, A federação depois ele acorda. Ela tem vários cursos online, cursos presencial. Esses cursos que a gente vai dar aqui é mais uma síntese, né? Para que colabore, como eu falei no começo, com as aulas, com os trabalhos da casa, né? Então, como temos espaço, temos oportunidade, né? Então a gente abrir esse espaço para ampliar um pouco o conhecimento, né, das pessoas que frequentam a casa. Mas na federação eles têm os cursos bem estruturados, né? São 7, 8 anos de curso, e assim são cursos que dão oportunidade para que a gente se aprofunde e para que a gente amplie o conhecimento. E conheça as bases, né? Sim, e aí, em paralelo a isso, eles têm os cursos livres, que são cursos das obras de Chico Xavier, né? E por aí vai. Então tem Paulo de Tarso, se eu não me engano, tem o livro há 2000 anos. O livro há 2000 anos também deu uma palestra aqui. Ele conta um pouquinho da passagem de Jesus, mas não é focado em Jesus, é focado nos personagens mais próximos daquele período que Jesus fez os seus trabalhos e encarnou depois, e assim por diante. Então tem muitos deles. E tem um braço de ciência muito grande, que é o que nos ajuda a entender, né, complementar esses estudos aqui de Kardec, tá? Aí então a gente vai para o bom samaritano, é uma parábola também. Bom, a parábola, para a gente entender a conotação, eu acho importante dizer isso. A parábola, enquanto ela é trazida no curso, é para que a gente possa refletir sobre essa parábola com uma dedicação maior, porque as parábolas de Jesus, ela é sempre muito aberta, né? Então ela atinge um grupo muito grande. Então, dentro da doutrina espírita, a gente tem o objetivo de se debruçar na parábola para que a gente possa entender com mais detalhes, né? Isso é muito legal, tá? Aí então na 10ª aula a gente vai falar do livro dos médiuns. Então na 10ª aula a gente vai falar do livro dos médiuns, né? Que
a construção dos 2 cursos da educação mediúnica, né? Então, nesse livro, ele traz vários contextos do que, por exemplo, nós temos na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, os fenômenos, os sonhos, enfim, tudo que a gente possa imaginar, que muitas vezes nos leva a uma casa espírita, né? Então, esse livro dos médiuns, ele nos ajuda para que a gente possa não apenas ir numa casa trabalhar, né? Ele tem o objetivo de trazer a causa das coisas, né? Então, entender a causa das coisas, a partir do momento que a gente entende a conotação espírita, né? Todo o seu fundamento, digamos assim, e ele nos prepara a lidar com essas situações, né? Então, a doutrina espírita sempre traz esse conhecimento que todos somos médicos, uns mais preparados, outros nem tanto ou sem nenhum preparo, né? Quando nós temos um preparo, ou seja, por isso que nós estamos já a partir do ano passado abrindo esses cursos, essa preparação, não é no contexto educacional comum, né? É para que a gente possa passar conhecimento para as pessoas, do que muitas vezes as pessoas têm receio de falar, inclusive numa casa espírita, né? Aonde quando a gente está na sociedade, nas relações no meio comum, digamos assim, podemos ter vários diagnósticos com questões psicológicas ou psiquiátricas, neurológicas, enfim, e muitas vezes está associado à preparação do médium em lidar com essas causas, tá? Então o livro dos médiuns ele ajuda muito nesse contexto. Tanto que Allan Kardec ele traz várias referências de acontecimentos naquele período lá do século XIX. Então, por exemplo, as irmãs Fox, né? As irmãs Fox foi este processo também, né? E aí onde Allan Kardec ele estudou todos esses fenômenos, começou a entender, acreditou, então ele era cético, de cético ele passou a ser um seguidor, a buscar entendimento sobre isso, e como cientista que era, ele codificou esse ensinamento, né? Ele organizou esse ensinamento com o auxílio dos espíritos, tá? Neste caso, os espíritos benfeitores de uma envergadura moral excepcional, e aqui a gente tem toda essa literatura. Na 11ª aula, então, a gente tem a visão espírita da eutanásia, né? A eutanásia, aquele processo de uma pessoa enferma em poucos momentos ali, ou nenhum momento de reação orgânica, né? Mas o cérebro está funcionando, o coração funcionando, tudo, mas ela não tem uma reação consciente. Então é uma eutanásia. E aí nesse caso eu desligar os aparelhos e deixar a pessoa falecer. Bom, aqui tem uma explicação da doutrina sobre isso, né? Onde ela, em resumo, cada segundo da nossa vida é um aprendizado para nós, né? Então, mesmo a pessoa no estado vegetativo, o espírito tem a oportunidade de conhecer, entender algum processo, enfim, ou se libertar de alguma dor, né? Pode ser um processo, digamos, programado para aquele momento, para que a pessoa possa ter uma compreensão, enfim. E aí, a gente tem alguns relatos, né, dentro da medicina que traz um pouco dessa explicação. Pessoas que ficavam em coma, se viu em vários lugares e quando voltou, e muitas vezes são pessoas que não têm conhecimento nenhum sobre questões da espiritismo, espiritualidade, enfim, tá? Aí quando traz um pouco das questões da medicina, da morte, da desencarnação, né? E aí a gente tem aqui, a parte B, o mal e o remédio, né? Então, assim, ele traz um pouco a referência
E a medicina hoje fala muito isso, né? Sobre a nossa questão espiritual ser conectada com a nossa, como um tratamento auxiliar, né? Então a gente tem hoje várias terapias, né? Então isso aqui também fundamenta um pouco essas metodologias, vamos dizer assim. A 12ª dos milagres segundo o Espiritismo, né? Então aqui o livro, né, Kardec, ele traz um pouco da explicação dos milagres, né? Onde a gente vê numa casa espírita vários fenômenos, vários acontecimentos, enfim, de resultado de algum trabalho. Em um determinado período era visto como um milagre e hoje é passado, né, com um contexto mais, como que eu posso dizer, mais consciente, mais objetivo, né, e organizado, digamos assim. A gente tem então a parte B, que é a fé, que transporta montanhas, né? Isso aqui está muito ligado com as questões das dificuldades, dos problemas, né? Então ele traz o entendimento sobre eu ter fé, sobre eu ter esperança, ter uma dificuldade, né? Como que eu posso superar uma dificuldade e por aí vai, tá? O Evangelho segundo o Espiritismo, vamos lá. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é o que eu falei, né, dos Evangelhos de Jesus, então ele traz toda uma síntese dessa parte. A 14ª aula é o esquecimento do passado, né, que é a parte da consciência, né? A gente não lembra das vidas passadas, isso tem algum propósito, enfim, algumas questões. E aí ele vai explicar um pouco aqui a justiça das aflições, né? O porquê tem aflição, por que sofro, qual o entendimento disso, né? Então ele traz um pouco desse contexto. Então a gente vai vendo aqui a importância de conhecer, de saber, de se aprofundar no conhecimento, né? Então, assim, como escritores, literários, enfim, falam, né? O conhecimento é o que liberta, né? Que ele tem várias expressões populares sobre o conhecimento. A doutrina espírita também defende isso, né? O conhecimento é o que vai te dar liberdade. O conhecimento, né? A gente nunca fica preso a alguém que nós possamos nos colocar superior a nós, né? Então a gente entende que eu, como indivíduo, sou responsável pelo meu crescimento e pela minha evolução. Tudo que tem ao meu redor são amparos para que eu possa subir, né? É como se você vai pular um muro, alguém vai lá e te dá um apoio, um pé para você subir, mas quem vai pular é você, e assim por diante, tá? O céu e o inferno, como eu falei, ele vai explicar aqui do livro, né, da codificação, a valorização da vida, do aborto, do suicídio. Então aqui ele traz uma explicação, mas sem entrar sem entrar em discussões políticas, ideológicas. Simplesmente aqui a doutrina espírita, ela traz a colocação, o entendimento dela, porque independente da causa, né, uma criança gerada é vida, independente da causa. Então, o Espiritismo é bem objetivo em explicar isso daqui, né? Sem entrar em questões ideológicas, em questões políticas ou coisas do tipo, mas apenas para explicar a importância da vida, né? Mas sem trazer detalhes de atos, de situações, de envolvimentos, tudo relacionado às relações humanas, tá? E aí, então, também tem a parte do suicídio, né? Então, essa é uma parte muito importante sobre a gente entender uma questão do suicídio. O bem sofrer e o mal sofrer, que está conotado com o que eu já falei. Então, veja que as aulas, ela tem uma consequência, né? Ela tem uma sequência e uma conexão, né? A 17ª aula, a cremação, doações de órgãos e transplante, também traz uma explicação muito legal nisso, e realmente ela...
ela tem uma ligação energética, tem uma ligação de caridade, ela tem uma ligação com vários aspectos das palavras de Jesus, né? A parte B é a lei do amor, né? Então, quando a gente viu lá no slide, né, que devido à chuva atrapalhou, mas os 10 mandamentos unidos em dois, né? E um deles é o amor, né? Amar o próximo como a si mesmo. Então, ele vai trazer essa explicação aqui da lei do amor, e aí é muito legal. A 18ª aula, o Espiritismo e a Sexualidade, né? Então, ele vai trazer aqui algumas referências sobre a sexualidade, né? Tirando alguns mitos, algumas questões controladoras, né? Então, é mais um contexto, mais um conceito que a Kardec traz, né, nos questionamentos dos livros dos Espíritos. Tem alguma parte lá que eu não me lembro qual é exata, que fala sobre as questões da sexualidade, né? Qual o objetivo, qual é o contexto, uma coisa mais normalizada, né? Onde na verdade, existem dois aspectos, o da intenção e o da sexualidade, né? Então, em torno de várias áreas de comportamento do ser humano, tudo se infunde e tudo se mistura. Então, ele também traz um contexto explicativo e divisório, mostrando o que é que, como se fosse cada eixo, né? E aí depois a gente faz essa somatização. Então, não julgue, compreenda, né? Então, aqui é uma coisa muito legal. Ao invés da gente tirar conclusões de algo ou de alguém, a gente compreender a situação, né? Então, ele vai trazer também esse contexto. A terapêutica espírita, que é muito do que fazemos aqui na casa, né? Então, ele traz vários aspectos, e é importante que aqui ele não dogmatismo, né? Ele não traz um mecanismo, se é um dedo, 5 dedos, 2 mãos, 1 mão, não. Ele traz aqui os aspectos naturais e não limita-se a nada, né? Então é muito legal também essa parte da doutrina espírita. As provas e tormentos voluntários, né? Então, provas e tormentos voluntários, muito do que acontece com pessoas que procuram a casa, né? Algumas coisas a gente pode entender como provas das nossas missões, né? Daquilo que fomos programados a executar nessa jornada material, e tormentos voluntários, né? O que possamos nos colocar, ou enfim, são várias questões aqui. Ele também traz a explicação sobre isso, né? A Gênesis, como eu disse lá no começo, que traz todas as questões do universo, né? O Espiritismo como um consolador prometido. Aqui é o seguinte, tem algumas passagens de Jesus que diz, né, sobre a Boa Nova, o Consolador prometido, algumas promessas de Fátima, o terceiro, Sim, as revelações, a terceira revelação, tanto que o Espiritismo se coloca como a terceira revelação dentro dessa questão. Bom, quando a gente se aprofunda, né, sim, a gente entende que o Espiritismo, ele de fato é o terceiro consolador, é a Boa Nova, por causa disso, né? Porque a gente passa a entender os Evangelhos de Jesus dentro de uma conotação onde se liga e se conecta com todos os aspectos da história da humanidade, e também já traz os aspectos das possibilidades de futuro da humanidade, né? E aonde ele sempre coloca que a doutrina espírita não é a verdade única e nem absoluta, que depois delas virão outras. Não é verdade única, não é absoluta e não procura conversão. Não é? Ou seja, não é absoluta, a verdade absoluta. Verdade absoluta. Não procura conversão. Não procura conversão. A busca é de entendimento. A busca é de lógica, fé raciocinada. Você não vai acreditar sem você entender.
Você entendeu? Você tem o arbítrio de lidar ou não com a doutrina. Sim. De cumprir ou não a doutrina. Entendeu? Por isso que a gente se propõe a passar um pouco do conhecimento e adquirir conhecimento também com cada aluno. Esse é o objetivo do curso. Sim. Só repetindo a última palavra que você falou. Pode falar o que você falou que eu repito. Não, é que é para sair no vídeo a transformação, o que é que você falou? Ela não quer Ela não quer conversão. Isso, ela não. O Espiritismo não quer converter ninguém, exatamente. Isso. Porque por que o Espiritismo não quer converter ninguém? Porque o Espiritismo não tem a verdade, ele não se coloca como verdade absoluta e única, né? Como você falou. Por quê? Porque o Espiritismo ele entende como um complemento de outras religiões, né? Como Jesus veio, eu não vim alterar a lei ou não vim mudar a lei, eu vim complementar. O Espiritismo é o mesmo conceito. O Espiritismo não veio mudar a religião, porque o Espiritismo não se coloca como uma religião, né? Na verdade, ele é uma doutrina que ele traz de forma científica todos os estudos do que, desde os Evangelhos de Jesus, né? Quando a gente fala do Espiritismo segundo Evangelho segundo o Espiritismo, quando a gente fala de céu e inferno, né? O céu e inferno, basicamente, lá no entre século X, entre século VIII até o século XV, existia uma grande discussão do que é o céu e o inferno, né? Se Deus é único ou se existe dois deuses, o Deus do bem e o Deus do mal, né? E aí tinha todas essas discussões. Então, o céu e o inferno vem a dar uma conotação, uma explicação, um aprofundamento nisso, com orientação dos espíritos. Você tem a Gênesis traz o entendimento do que é o universo, né? A ciência, ela nos materializa o que está após a atmosfera, né? O que está, como a gente vê o céu aqui, o que está nas estrelas, o que significa isso. A ciência e a ciência astrofísica, astrológica, ela traz esses entendimentos. O Espiritismo conecta isso, né? Conecta todos esses ensinamentos, esses conhecimentos. Por isso chamado de o Consolador, porque a gente tem muitas questões. Sim. Tem muitos itens que. Então. Quando você pergunta para um espírita, muitas vezes esse próprio espírita precisa estar entendendo, então, por isso criar uma forma de. Isso, o Consolador, complementando o que você está falando, Eliana, o Consolador. Por quê? Né? Para que saia no vídeo, né? Para que tudo fique bem claro. Claro e saia no vídeo, né? Como eu estou com o microfone, então eu não estou te cortando, eu só estou trazendo o que você está falando para sair no vídeo, tá? E então o que acontece? O Consolador porque ele aproxima tudo que esteve longe do ser humano para próximo do ser humano, né? Nas gerações primitivas, e vai ter uma palestra que eu vou falar disso, sobre a próxima, as gerações primitivas tinham Deus como os elementos, a chuva, né? O tornado, o vulcão, era o Deus dos índios, né? Das sociedades primitivas que habitaram o planeta. Então, o Consolador, por quê? Todos esses fenômenos naturais são forças divinas, né? A gente ainda não tem o entendimento do todo, né? Do porquê de tudo. Mas, por exemplo, eu até trouxe isso em alguma das palestras, a lua cheia. A lua cheia, ela movimenta a maré. Isso era um Deus, né? O Império Romano olhava Deus como deuses. Gabriel, eu posso te falar uma coisa? É Deus. Sim, é Deus, enfim, né? Colocava-se de uma forma politeísta. Sim. Mas é Deus. Sim. É Deus. A lua é Deus, o sol é Deus, você é Deus, eu sou Deus. A questão é acender
Sim, sim, mas é só, isso a gente vai se aprofundar, mas é só para trazer, se aproximar dentro dessa questão, o Espiritismo como consolador, né? Como a Boa Nova ou como a Terceira Revelação, nesse contexto, para que tudo fique mais próximo de nós, né? Então é nesse sentido. Tá? E claro, tem várias outras explicações, né? Então aqui eu trago também o que está com base no meu conhecimento. Desculpa. E seja verdade, tipo, no último eu estou falando. Não, imagina, mas é só para manter aqui a conexão com o vídeo, tá? Então, na parte B, não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Então, aqui é uma parábola e ele traz uma explicação, né? Então, veja que aqui a gente tem a parte A e a parte B em todos os capítulos. A parte A, ela traz as questões da doutrina e a parte B, ela vai trazer uma conexão com os evangelhos de Jesus, tá? Com as parábolas. A 22ª aula, a vida de Francisco Cândido Xavier, então explica um pouco, né, a vida de Francisco, do Chico Xavier, atividades mediúnicas em Pedro Leopoldo, as psicografias mais conhecidas de Chico, os espíritos de Emmanuel e André Luiz, o movimento espírita, o desencarne de Chico, né? Então essa parte aqui é legal, porque aqui, quando ele fala que sobre os espíritos de Emmanuel e André Luiz, ele traz um pouco da explicação das obras de Chico, com esses dois mentores que Chico tinha. E essas obras, elas são magníficas, assim, ela traz esse poder de libertação para nós com mais força ainda. E tem, aqui na biblioteca da casa, tem muito, não sei os livros que tem exatamente, mas tem alguns livros deles, tá? Então, aí tem aí as questões da biblioteca, se precisar ou tiver interesse, podem pegar também alguns livros lá. A vida e obra de Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, que era o doutor dos pobres, né? Hoje, muitas casas espíritas, a nossa também, né? Os doutores sempre pedem licença a Bezerra de Menezes, né? Para que a falange de Bezerra de Menezes também auxilie nos tratamentos, né? Então, Bezerra de Menezes, eu não vou me aprofundar aqui porque o livro, né? Essa aula específica vai falar um pouco da vida de Bezerra de Menezes, que era o doutor dos pobres, e aí tinha muita relação com essas histórias, né, com as pessoas mais necessitadas. Trabalhos publicados, Consolidador, né, tudo voltado aqui a Bezerra de Menezes, e a última aula, não menos importante, fala sobre a vida de Allan Kardec. Né? Rivail, então vai explicar o que era Kardec, por que Kardec iniciou as obras e assim por diante, tá? Então, como tivemos aí esse problema, né, mas a gente conseguiu falar aqui dos objetivos, que eram os capítulos, né, que a gente vai discorrer. Então, como eu falei, depois eu compartilho, eu vou ver se eu acho em PDF, eu decorei em PDF, compartilho com vocês. Então é isso, esse aqui vai ser durante o ano, todo sábado, 1 hora, né? E a gente vai especificamente seguir cada aula dessa, falando, explanando, aprofundando. Algumas aulas, então, a gente vai pedir, por exemplo, como o Evangelho no Lar, a gente vai pedir que alguém faça, né? Que as pessoas façam. Se precisar, se quiser, a gente já, qualquer coisa, manda um WhatsApp, a gente explica como fazer. E aí trazer a experiência que teve nessa aula. Aí a gente separa um tempinho para poder falar, cada um traz a sua experiência, né? Eu entendi que a composição da aula é a abertura com uma vibração positiva, o desenvolvimento da matéria e o espaço para as questões de quem vier a aula. É isso? Isso, assim, o que a gente faz? A gente uma pergunta que eu não terminei. Isso tudo ocorre no espaço de 1 hora? Sim. A aula em 40 minutos, né? Em 20 minutos para as demais questões. Tá. Porque assim, algo, esse livro em si, ele não aprofunda muito, né? Então, como eu falei, a gente vai dar uma sintetizada no tema para que comece a abrir o caminho, né? Eu acho que ele não é que ele
não aprofunda, eu acho que ele dá toques em direções muito importantes. Sim, então, porque... Aí quando você se interessa, o que você vai fazer? Eu pelo menos assim, não sei se nossa, eu vou na internet, aí eu procuro um livro, aí eu converso com as pessoas. Por quê? Porque o importante dessa negociação, dessa história toda, é o que vai te trazer de amor, é o que vai te trazer de aprendizado e é o que vai te trazer de conhecimento quase científico. Então, o livro é uma pincelada, mas é você que busca os seus três pontos. Então, é que na verdade, o que acontece? Aí a gente vai ter a continuação, né? Então, você vai ter o curso com base nos livros da Federação, tem o primeiro ano e o segundo ano básico do Espiritismo. Então, em todos esses temas aqui que a gente fala aqui, ele vai se aprofundar. Então, assim, sim, também é um caminho, né? Igual eu vi a Bia fazendo as anotações. Por exemplo, se quiser dar um Google, um livro, é um estudo. Mas aqui é o seguinte, esses livros da Federação, ele também tem uma visão, não é acadêmica, pedagógica, né? Ele tem porque assim, todos os ensinamentos, ele precisa ter, assim como Kardec construiu a sua obra codificada, então tudo tem uma cronologia. Essa cronologia é o quê? É que a gente vai entendendo de uma forma organizada e processual, né? O nosso pensamento ele é como se fosse um caminho, né, de várias linhas de conexão e de entendimento, tá? Então, assim, aqui a gente vai dar essa introdução. Ele é um livro, é um curso introdutório. A partir dele a gente vai aprofundar nesses 2 anos de básico, tá? E isso aí sim abre um leque, né, para que a pessoa, assim como eu fiz na minha vida, falando de doutrina espírita, você vai começar a fazer vários estudos ou várias leituras paralelas. E aí você vai caminhando. Então, por exemplo, aqui a gente já tem em andamento o livro dos médiuns. Na Federação eles sugerem que primeiro você faça os cursos, os cursos básicos do Espiritismo, para depois o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um outro livro, né? Aqui tem o Evangelho de Kardec, né? Então é esse livro aqui, mas de uma forma específica da Federação Espírita, e aí depois você faz o livro dos médiuns. Para quê? Para que a pessoa esteja preparada. Só que, por exemplo, no nosso caso, na nossa experiência, no nosso dia a dia aqui no Campo de Interlagos, a gente já tem pessoas que são médiums assim, com muita. São médiums no dia a dia, enfim. Tem uma palavra, me fugiu. Cancha, experiência. Exercício. Não, ostensivos, são médiums ostensivos, né? Então tem vários fenômenos, dia, noite e tal. A gente tem esse curso também como um sentido assistencial, né? Às pessoas que já são médiums. E porque a gente vai direto explicar para aquela pessoa o que acontece com ela, ela vai começar a entender a partir dos estudos desse livro, né? Então, o que a gente está em tempo e espaço, o objetivo é conectar tudo isso, tá? Então, trazer as pessoas que têm o interesse de conhecer a doutrina espírita, trazer as pessoas, prepará-las para este conhecimento, e aí elas vão aprofundando nos estudos, tá? Quem quiser trabalhar, quem sentir a necessidade de trabalhar, a gente já tem em andamento esses cursos preparatórios aqui para que a pessoa possa se habilitar, tá? Ou que a pessoa até possa já ter uma forma de um tratamento. Pode falar. Sim, a gente já ensinou, tá? Tá bom? Então é isso. Então, vou fazer a prece de encerramento, né? Que a gente fez a abertura. Então, vou fazer a prece de encerramento, agradecendo a espiritualidade, agradecendo a Deus e a Jesus, aos mentores desta casa, Sr. Ricardo,
aos nossos mentores, para quem nos auxiliaram e nos ampararam para esse entendimento, para esse estudo. Na prece de Jesus, agradecemos e pedimos a proteção para que possamos voltar ao nosso lar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis de cair em tentações, mas livrai-nos de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e agora para como sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fé que liga em todas as direções. Fé e equilíbrio em todas as direções.